De domingo, fazendo uma segunda parte, amém? Então, é no livro de Juízes, nós vamos ler hoje o capítulo 6 ainda, versos 22 ao 26. Juízes 6, do 22 ao 26, continuação da mensagem que nós começamos na quinta-feira, amém? Glória a Deus. Está aqui, né? Vamos ver juntos aqui, você acompanha a leitura aqui na frente. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: "Ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face." Disse, porém, o Senhor: "Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá." Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e deu este nome: "O Senhor é paz." Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: "Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho de holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar." Amém? Feche os teus olhos. Hoje é um dia de chuva, você saiu da sua casa, veio até a igreja, e eu sei que você espera algo do Senhor. Então fala para Ele aquilo que você está buscando. Conta para o Senhor aquilo que você precisa nessa noite. Pai, nós declaramos a nossa dependência total e completa de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra venha sobre nós nessa noite, Deus, como água em terra seca, Senhor, como chove lá fora, que a água possa cair sobre os nossos corações, como se nós tivéssemos um deserto em nosso coração, Pai. Que ela seja refrescada, que nosso coração seja refrescado pela água da Tua palavra, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Alguns não estavam aqui quinta-feira, né? Alguns estavam. Então, para aqueles que não estavam, eu vou dar uma breve lembrança do que a gente falou quinta-feira. Então, o que acontece? Esse texto de Juízes, ele vai estar contextualizado da seguinte maneira: o povo já entrou na terra prometida, o povo saiu do Egito, com Deus mostrando o seu grande poder sobrenatural, com sinais e maravilhas, mas com as pragas do Egito que são famosas, e o povo então sai, e o povo é murmurador, e o povo não reconhece a bênção de Deus, e o povo fica vagando 40 anos no deserto, até que toda aquela geração incrédula morra, e a próxima geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, entram na terra prometida. Dos mais velhos, os únicos dois que entram na terra prometida são Josué e Caleb. Vocês sabem por que Josué e Caleb são os únicos que entram ou não? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe, nem não sabe. Só não quer levantar a mão. Qualquer hora a gente conta essa história para vocês, né? E eles entraram então na terra prometida desse povo. Só que esse povo era um povo inconstante. Eles viviam no círculo vicioso de pecavam, vinha o castigo de Deus, eles se arrependiam, pecavam, vinham, eles ficavam à própria mercê, né? E vinham os problemas sobre a vida deles, e eles se arrependiam, buscavam a Deus, Deus abençoava, eles pecavam de novo. Então, nesse círculo vicioso, a gente encontra esse povo nesse momento, no momento em que eles estão cercados pelos seus inimigos, amalequitas, povo do Oriente, que estão contra eles, que fazem o quê? Eles simplesmente vêm lá. O povo plantou, né? O povo de Deus plantava, regava, semeava, cuidava do gado, fazia crescer, e de repente vinham os inimigos e roubavam tudo, destruíam tudo. E é nesse contexto que a gente vai encontrar aqui. O povo vinha do Oriente e roubava. Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente vinham e saqueavam tudo e roubavam. Eles ficavam trabalhando para que o inimigo comesse. E nesse contexto está o nosso Gideão, trabalhando lá no lagar. Ele está preparando o trigo, tentando preparar o trigo de maneira escondidinha. Por quê? Para que o povo não venha roubar, para que não venham tirar da família dele o alimento. E nesse momento ele é encontrado por Deus. E Deus fala com ele.
e gera em Gideão 3 dúvidas, pelo menos, né? Nós falamos na quinta-feira. Então, na quinta-feira a gente gastou a mensagem toda para falar dessas 3 dúvidas que ele tinha. A primeira dúvida era: o Senhor se importa comigo? O Senhor me ama? O Senhor gosta de mim? O Senhor está preocupado comigo? Primeira dúvida dele. A segunda: o Senhor é capaz? Se o Senhor me ama e se importa comigo, o Senhor é capaz? Eu sei que lá no passado o Senhor fez um monte de sinais, maravilhas, um monte de milagres, mas será que o Senhor ainda faz milagres hoje? Essa é a segunda dúvida. E a terceira dúvida que ele teve é: eu sou capaz? Se Deus me ama, se Deus é capaz, será que eu sou capaz? E daí nós vemos que ele vence essas 3 dúvidas. E aqui começa o nosso texto de hoje. A gente leu lá o 6:22. Na minha versão aqui está um pouco diferente do que a gente leu. Diz assim: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Por quê? Porque existia no meio do povo judeu a ideia de que se você visse Deus face a face, você morria, que ninguém poderia suportar a presença de Deus. Só que Deus tranquiliza ele lá já em seguida: ó, não se preocupe, você não vai morrer, mas o Senhor disse que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então aquele encontro dele com Deus não era encontro para que ele morresse, aquele encontro era porque Deus tinha uma missão para ele, e Deus iria então prepará-lo para essa missão. Amém? Antes da gente entrar exatamente no que ele fez, depois que ele tomou essa consciência de que era Deus que falava com ele, de que ele era capaz, porque Deus iria capacitá-lo, de que Deus era capaz, de que Deus o amava e se importava com ele, ele faz uma coisa. Versículo 24, coloca ali para nós, Felipe. Esse versículo tem um nome de Deus que está ali, ó, Javé Shalom, tá? Naquele lugar chamou de Javé Shalom. O que é Javé Shalom? O Senhor é paz. Então ele falou: nós estamos em guerra, nós estamos cercados de inimigos, os inimigos querem nos destruir, os inimigos não vêm senão para roubar, matar e destruir, mas Deus é a minha paz. E a primeira lição que eu queria deixar para você nessa noite é essa: que em meio às guerras, em meio à turbulência, em meio às lutas que eu sei que você enfrenta e eu enfrento, Deus é a sua paz. Amém? E assim, Ele é a paz, não é que Ele te dá a paz, Ele é a paz. Então a gente vive em meio a lutas, em meio a problemas, em meio a guerras, mas nós temos o coração tranquilo. Às vezes a gente fica ansioso, né? Às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente não dorme, mas não devemos. Por quê? Porque o Senhor é a nossa paz, e a paz, nossa paz, flui de dentro para fora. A paz que Deus nos dá não é como a paz do mundo. A paz do mundo, ela é externa, ela está nas circunstâncias, naquilo que nos cerca. A paz que Deus nos dá, ela está de dentro para fora. Você tem paz dentro de você. Você pode estar em meio à guerra, mas no seu coração existe paz, porque Deus está no trono. O Senhor é paz, o Senhor é o príncipe da paz, Ele está assentado no trono dele, Ele não perdeu o controle da sua vida. Então você pode descansar e ter a certeza de que Ele está no comando e você vai ser abençoado. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Vamos falar bem alto. Deus é a nossa paz. Daí vem a frase, né, que a gente fala, tem igrejas que cumprimentam assim, né? Shalom. Eu tenho um pastor que eu gosto muito, muito querido, o pastor Eliane, ele fala Shalom quando ele me encontra, né? Mesmo quando ele me manda áudio, alguma coisa assim, ele fala Shalom. Não é a forma deles se cumprimentarem. E está aqui nesse texto, é aqui que se diz que o Senhor é paz. O Senhor é paz. Então nós temos que tomar posse dessa promessa. Você está em guerra, você está em luta, você está em dificuldade, você está em problema, toma posse dessa promessa. O Senhor é a tua paz. A tua paz não está no exterior, não está no teu patrão, não está no teu marido, não está na tua mulher, não está no teu filho,
não está no teu dinheiro, não está no teu carro, não está na tua casa. A paz está no Senhor. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, mesmo que as circunstâncias sejam complicadas, Deus nos abençoa e nos dá paz. E eu já contei para vocês várias vezes, né? Mas eu me espanto. Eu me espanto. Eu durmo bem, Marlene. Durmo. Às vezes eu estou assim com uns problemão, né? Para resolver, uns abacaxi grandes assim para resolver. Coisas que acontecem, né? Na vida da gente. Você está com um problema grande, né? Aí em Cleusa, daí eu deito e durmo. Daí eu falo assim, meu Deus do céu, como é que você dorme, cara? Com um problema desse, como é que pode, né? Mas eu durmo porque Deus é a minha paz. Não adianta nada eu ficar acordado a noite inteira, não vai resolver o problema, né, Tereza? Não vai resolver. Então, sabe, eu deito e durmo bem, né? Daí quando eu acordo de madrugada, que eu não quero ficar lá acordado, né? Que o sono não está querendo vir, eu começo a recitar o Salmo 23. E na minha mente mesmo, né? A gente tem o Salmo 23 decor, eu começo, pastor, nada me faltará, e vou em frente, daqui a pouco dormir de novo. Né? Então a gente tem que ter essa paz dentro de nós, porque senão a gente fica maluco, senão a gente fica com medo, e o medo às vezes nos paralisa, nos impede de realizar aquilo que Deus tem para nós, nos impede de receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter a certeza de que Jeová Shalom está conosco, o Senhor é paz. Amém? Amém. Mas agora nós vamos especificamente para o versículo 25 e 26. Gideão então agora sabe que Deus está com ele. Gideão sabe que Deus tem um plano e um propósito para ele. Lembra que nós vimos na quinta-feira? Não te enviei eu, né? Então vai. Ele sabe que Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a vida dele, Deus tem um chamado para a vida dele, Deus tem uma grande comissão para a vida dele. Ele agora sabe. E o que ele faz? Ele faz 3 coisas que vão nos ensinar nessa noite, que às vezes, por falta disso aqui, a gente fica patinando na vida. O que ele faz? Vamos ver ali, ó. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Derrube o altar que seu pai fez para Baal. Primeira coisa, meu querido, que nós temos que fazer quando nós entendemos que Deus nos ama, que Deus é capaz de nos abençoar, que nós somos capazes de cumprir o plano de Deus na nossa vida, que Deus tem um plano e um propósito conosco, nós precisamos derrubar os altares de Baal na nossa vida. Baal é o diabo, Baal são as trevas, e essa segunda aqui, essa Azerá, está ali embaixo, é a tal da Astarote. Essa era uma deusa do sexo. Ela era cultuada em orgias, com prostitutas cultuais, bebida. Era assim que ela era cultuada no meio do povo de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, meus queridos, é nós temos que derrubar os altares do inimigo nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos altares do inimigo nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso coração. Ah, que tipo, pastor, de altar eu tenho? Não necessariamente, não deve ser isso é uma coisa fácil, né? Não é necessariamente imagem, pode até ser, mas não necessariamente não é uma imagem, é alguma coisa que te prende, é alguma coisa que você cultua e que você adora sem perceber. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é ídolo, e ídolo nos impede de receber a bênção de Deus. Então pode ser o que? A bebida, pode ser droga, pode ser sexo, pornografia, pode ser o orgulho. Você pode ser uma pessoa que vive necessitando de ser elogiado pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas, que as pessoas
gosta de você, você precisa do reconhecimento do outro, isso é ego, isso é orgulho. Às vezes você tem na tua casa um altar para essas coisas. Drogas, bebidas, pornografia, e a gente fala da Astarote, né, que é a deusa do sexo, né? Como a gente vê hoje o mundo atacando as nossas crianças através da pedofilia. Eles querem dizer que pedofilia é doença, não é crime. Pedofilia sempre foi um crime. Eles querem dizer que não, que hoje é uma doença. E eles chegam a dizer que se a criança quiser, ela pode ter relação sexual com o adulto. Isso é o quê? São os altares que são levantados a esses deuses do nosso mundo. Eu não estou dizendo para você aqui, não quero te acusar de nada, não estou te acusando de nada, só quero que você pare e pense a respeito das coisas que você faz. Se não são altares e ídolos. Hoje eu estava assistindo o jogo do Atlético, Joaquim, né? Ganhamos mais uma vez. Nem lembro, né, Joaquim? Esquece. Eu estava assistindo o jogo e eu tinha preparado essa pregação e eu comecei a pensar: Senhor, será que o Atlético é um ídolo na minha vida? Eu preciso me libertar dele, né? Daí eu pensei: não, é só um lazer, porque eu nunca vou perder um culto ou vou deixar de orar para assistir o jogo do Atlético, né? E o Atlético é apenas um lazer na minha vida e não me separa de ninguém, né? Mas às vezes a gente tem que sondar o nosso coração. Às vezes pode ser o dinheiro, às vezes pode ser a bebida. Nós lá em casa não temos bebida. Se você gosta de bebida alcoólica, a nossa casa não é um lugar ideal para você, porque nós não temos nenhum tipo de bebida. Já tivemos, hoje nós não temos mais, porque a gente entendeu que não era compatível. Ah, por quê, pastor? Porque você é um bebum? Não, não sou um bebum. Aliás, assim, para você entender bem, a minha família é uma família, a família Sanches lá de Londrina é uma família que bebe muito. Eles continuam bebendo muito, eles bebem. Exceto uma parte da família que está na igreja, que são evangélicos, eles não bebem. Mas tem uma grande parte da família que bebe. Só que a nossa família não é aquele tipo de bebum chato. Eles bebem e eles ficam alegres. Daí eles choram, eles se abraçam, eles cantam aquela música sertaneja, sabe? É esse tipo de bêbado. Então assim, eu nunca tive trauma por questão de bebida. Já eu conheço outros pastores, tem um pastor amigo meu muito próximo a mim, que diz que o pai dele, quando bebia, destruía a casa, batia na mãe, batia nos filhos. Então assim, tem gente que sabe conviver com a bebida, tem gente que não sabe. E eu não posso ser exemplo para alguém que não saiba beber. Ele vai, o pastor bebe, então eu também vou beber. E daí ele não sabe beber, ele é tomado pela bebida e ele faz coisas violentas quando bebe, né? Então eu não posso beber, eu abri mão de beber por isso, não bebo mais. Nada. Não bebo mais. Mas eu estou falando isso não é a nível de acusação, mas é para que você olhe que às vezes alguma coisa está te atrapalhando aí. Então a primeira coisa que Deus mandou ele fazer foi derrubar. Derrube. Isso aqui é um imperativo, né? Derrube o altar de Baal na sua vida. E qual é o seu altar de Baal? Eu não sei, eu sei qual é o meu. E eu preciso derrubar. Agora o seu, fala com Deus, Deus vai te mostrar. E depois, no 26, depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Segunda coisa, você vai tirar alguma coisa da sua vida, você tem que pôr alguma coisa no lugar. Senão vai acontecer o que está lá em Lucas. Coloca para mim ali, Felipe, Lucas 11, 24 e 26. Quando tiramos algo maligno da nossa vida, precisamos substituir com algo divino, porque senão o que acontece? Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos, à procura de descanso, mas não encontramos, diz: voltarei à casa da qual saí. E ele volta para a sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes.
Então, quando a gente derrubou o altar de Baal, Maria, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar. E a gente vai colocar o quê? O altar do Senhor. Sexta-feira que vem nós vamos fazer a igreja na praça, 19h30. Aliás, o pastor Lucas e a pastora Bianca não estão conosco hoje, porque eles estão no fúnebre. Apareceu uma pessoa, amiga, mãe de um amigo deles, e eles foram no fúnebre da pessoa. Por isso que eles não estão aqui hoje. Mas na sexta-feira nós vamos fazer a igreja na praça. Qual é a intenção da igreja na praça? É levantar um altar de adoração ao Senhor neste bairro. É aqui na Jacarezinho que a gente vai. Nós queremos levantar um altar de adoração ao Senhor neste bairro. E daí a gente anda, né, Valdete, nos sábados de manhã. Esse mês nós vamos andar no segundo sábado, que é dia 8. Nós vamos fazer a caminhada de oração que a gente faz por aqui, para derrubar os altares do inimigo nesse lugar. A gente anda orando, intercedendo, ungindo as ruas, para derrubar os altares de Baal nesse lugar. E daí na sexta-feira nós vamos lá levantar um altar para o nosso Deus, através da nossa adoração. Então a gente precisa restaurar o altar do Senhor na nossa vida. Como é que eu restauro o altar do Senhor na minha vida, pastor? Me conta que eu não sei. Eu vou pegar um monte de pedra, Priscila, e vou botar lá no cantinho? Não, não é isso. O altar do Senhor na sua vida é o teu coração. O trono de Deus na sua vida é o seu coração. Então o que você precisa fazer? Você precisa começar a orar. Você precisa começar a ler a Bíblia. Você precisa começar a frequentar um estudo bíblico. Você precisa começar a frequentar uma igreja, uma comunidade saudável. Nós estávamos falando, eu e a Fabiana ainda hoje, sobre comunidade saudável, um lugar onde tenha pão fresco, né, Marlene? Tenha pão fresco para você comer todos os dias. Cada vez que você vem no mundo, tem palavra para você. Você precisa de um lugar assim, para você edificar os seus filhos, para que os seus filhos sejam criados diante do Senhor, nos caminhos do Senhor, para que eles possam ser bênção na sua vida, na vida da comunidade. Então isso é restaurar o altar, é você começar a fazer coisas que você não fazia, é você começar a ouvir louvores, parar de ouvir, não sei se alguém é yoga, eu imagino que não, né? Mas parar de ouvir, como é que chama aquela música? Sofrência. Tem rap, tem outro, como é que é outro? Outro que é pior que rap. Funk. Funk. Meu Deus, né? Acho que não tem ninguém aqui que ouve funk, né? Não? Tudo bem. Mesmo a mais jovenzinha ali, falou que não. Joia. A gente vai ouvir o quê? Louvores ao nosso Deus, músicas que falem no nosso coração, que nos encham de fé, que nos encham de esperança, que nos levem para cima, que Deus mostra através dessas músicas os sonhos que Ele tem para nós. Nós vamos restaurar o altar de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Você está me entendendo? Amém. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Oh, que bom que você está me entendendo. Longe de mim querer acusar alguém, mas eu também não posso me eximir de falar para você aquilo que Deus manda falar. Então eu tenho que te falar. Conversando hoje com a Josi sobre o grupo de louvor, ela já viu me dizer assim: pode dar bronca, pastor, não tem problema. Eu falo: não, se tiver que dar bronca, eu dou, mas eu não gosto de dar bronca. Eu já sou vovô, né? Eu sou mais de acreditar no potencial, de abençoar, mas às vezes a gente precisa alertar você, porque senão Deus vai cobrar de mim. E eu estou aqui na posição de atalaia e eu tenho que te alertar de alguma coisa que esteja sendo feito errado. Então tem que derrubar os altares de Baal na sua vida. Por quê? Porque se você não derrubar tudo bem, pastor, eu estou construindo um altar para Deus na minha vida, mas não derrubei os altares de Baal. O que vai acontecer? Batalha espiritual na sua vida. São dois reinos lutando dentro de você. E agora eu vou lembrar daquela imagem do cachorro, né? Que o pastor uma vez me falou. Ele falou assim: dentro de você tem dois cachorros. Um cachorro bom e um cachorro ruim. Qual vai sobreviver? O que você alimentar. Você tem que alimentar quem, Israel? Cachorro bom, né? Vamos alimentar o cachorro bom, né, Odilon?
Senão, o cachorro mau vai vencer e vai nos destruir. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito, nós temos que encher o nosso espírito da palavra, de oração, de louvores, de comunhão na igreja, né? E tudo mais. Amém? Amém. E a terceira coisa que ele fez, está aqui, né? No 24, no 25 mandou destruir o altar de Baal, aqui mandou construir um altar para o Senhor e depois mandou sacrificar o touro. O que é isso? Sacrificar hoje não é mais sacrificar, hoje é você ofertar alguma coisa ao Senhor, porque a salvação tornou-se de graça através da vida de Jesus. Então eu vou oferecer alguma coisa ao Senhor. O que você vai oferecer ao Senhor? Não sei, o Espírito Santo vai falar para você, mas às vezes quando a gente fala em oferta, pensa-se sempre em termos financeiros, né? Também é. De repente Deus vai te abençoar muito para que você seja um ofertante, um dizimista, etc. Amém? Receberam? Amém. Deus vai te abençoar muito. Amém? E você vai ser um ofertante, um dizimista, alguém que vai manter o reino de Deus atuando. Mas não é só isso, às vezes é um dom, é um talento, é o tempo, sabe? É a atenção que você pode dar para alguém. A gente tem aqui o lema nessa igreja é acolher. A primeira coisa que nós vamos fazer é acolher. E às vezes você é a pessoa que vai acolher quem está chegando aqui na igreja. Amém? Isso é uma oferta. Então, derruba o altar de Baal, constrói um altar para Deus e seja um ofertante. Tem uma música que eu lembro agora, né? Passou pela... Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício vivo. Ofereça a tua vida para o Senhor. Eu já contei para vocês, né? Acho que o José não estava aqui, José, quando eu contei, então eu vou contar de novo, tá bom? Sabe que quando que eu me converti? Que dia que eu me converti? Um sábado de manhã, andando lá numa rua, lá no Aú, onde a gente morava. Sabe por quê? Porque eu queria me matar. Eu queria cometer suicídio, mas eu não tinha coragem. Eu arrepiava até hoje. Eu falei, Deus, eu queria me matar, mas eu não tenho coragem. Então eu vou virar crente. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Minha vida vai acabar hoje, porque eu vou me tornar crente, né? Bobo, né? Não sabia eu que Deus tinha coisas maravilhosas para mim. Porque eu olhava para a vida do crente e eu achava que a vida do crente era triste, vazia, né? Sem graça. O crente não podia rir, o crente não podia bater palma, o crente não podia fazer nada, o crente não podia deixar o cabelo, cortar o cabelo, o crente não podia cortar a barba. Eu tinha essa ideia do que era ser crente. Daí eu, graças a Deus, né, que ao invés de me matar, eu estaria morto já há quase 40 anos. Eu falei, Deus, a minha vida não me serve para nada, pega para o Senhor. Se te serve para alguma coisa, é sua. E até hoje eu tenho que tentar manter esse compromisso, porque minha vida é dele. Na quinta-feira eu falei de um pastor que disse, né, que ofereceram um emprego no Detran para ele. E ele falou, não, eu sou pastor, eu estou bem como eu estou. Daí Deus falou assim para mim, né? Palavra de conhecimento, né? Revelação. Você vai ter que explicar para eles que você é pastor, você é vereador, que você é bancário, porque eu não deixo você sair de nenhum deles. Amém? Amém. Porque senão pode ficar pensando assim, aquele lá é só pastor, esse aí é pastor, é bancário, vereador, quer ser tudo. Eu queria largar, mas Deus não deixa. Nem o banco, eu queria deixar o banco, pelo menos a Maria é minha testemunha. Como eu luto com Deus. Mas Deus me disse, não, você é missionário na Câmara, você é missionário no banco e você é missionário na igreja. Glória a Deus. Então, fazer o quê? Você sabe por quê? Porque Deus me conhece. Eu já falei, né, algumas vezes também, no ócio não é bom. Quando eu fico sem fazer nada, não é bom. Eu fico caçando chifre e cabeça de cavalo. Então, Deus fala, não, você vai trabalhar, meu filho, essa semana mesmo,
Teve um dia que eu acordei cedo, 8 horas eu estava na Câmara eu fui para o banco, do banco eu saí, não almocei, passei em casa, tomei um banho, fui para uma igreja que tinha culto, saí daquela igreja 10h30 da noite, cheguei em casa 11 horas da noite, passei o dia inteiro trabalhando, mas eu estava feliz no final do dia, porque eu entendi que Deus tem esse propósito para mim, amém? Mas você vai derrubar o altar, você vai fazer um altar para o Senhor e você vai ver o que Deus quer de você, qual é a oferta que Deus quer de você, amém? Amém. E para a gente encerrar, quando isso acontece, quando você derruba o altar, quando você derruba o altar do inimigo, faz um altar para o Senhor, e você oferta a sua vida, ou oferta dinheiro mesmo, ou vai abençoar pessoas, o que acontece? Versículo 33. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e dos outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam nos vales de Israel. Sabe o que vai acontecer? Vou dar uma má notícia. Os inimigos vão se unir contra você, para tentar te derrubar, para tentar fazer você voltar atrás, para tentar fazer você derrubar o altar do Senhor e reerguer o altar do Baal. Não, vou voltar para a cachaça. Não, vou voltar para as drogas. Não, vou voltar para a prostituição. Os inimigos se unem contra você. E aí cabe a você perseverar, não desistir, ir em frente. Sabe por quê? Versículo 34. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. O Espírito do Senhor vem sobre você. Você não vai desistir, você não vai ser abatido, você não vai ser derrotado, você não vai perder essa batalha, porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Os inimigos se reúnem contra você, mas o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele fez o que o Senhor mandou. Os inimigos se reuniram contra ele, mas o Espírito do Senhor o capacitou. Deus nos capacita para vencer a batalha. Amém? E depois, se você olhar o capítulo 7, eu quero encerrar já. Deus nos capacita. O Espírito revestiu Gideão. Deus nos capacita. Amém? Olha, ele tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E aqui tem um detalhe. O exército inimigo que estava acampado lá em Jezreel, conforme está ali atrás, era um exército numeroso. Diz que só os camelos deles eram como areia da praia. Depois você lê em casa. Então era um exército numeroso. E Gideão conseguiu reunir 32 mil guerreiros. Era pouco, muito pouco, mas ele, revestido pelo Espírito do Senhor, tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Essa trombeta de chifre é o tal do, como é que chama? Chofar. Isso, é o chofar, né? É o chofar. Então ele foi para a batalha, mesmo tendo um exército menor, mesmo não tendo um exército tão poderoso quanto o que estava acampado contra ele. E para a gente encerrar, eu vou dizer para você o seguinte: ele tem 32, consegue reunir 32 mil homens, consegue reunir 32 mil pessoas. O que Deus fala para ele? Tem muita gente. Deus fala para ele: tem muita gente. Ele já tinha um exército que era assim, tipo 5 por 1 contra ele, mas mesmo assim ele ouve do Senhor: tem muita gente. 32 mil é muita gente. Fala para quem está com medo de ir embora. E foram embora 22 mil. 22 mil foram embora e levaram com eles o espírito do medo. Os 32 mil guerreiros que ele tinha, 22 mil foram embora e levaram o medo com eles. Os 10 mil que ficaram tinham um coração de guerreiro. Você é dos 22 mil que foi embora? Ou você é dos 10 mil que ficou? Hein? Coração de guerreiro, amém? Amém. O que eu falei na quinta-feira? Você não é um banana. Você é filho de Deus. Você é príncipe e a princesa. Teu pai é rei. Então você não é um banana.
você tem coração de guerreiro. Você não vai voltar para casa com medo. Você vai tocar o chofar, que é a adoração, e você vai para a batalha. Amém? Amém. Mas tem mais um último detalhe, né? Deus fala para ele assim: ainda tem muita gente. 10 mil ainda tem muita gente. Leva eles ali para o riacho que eu vou prová-los. As provas de Deus nos refinam como pessoas. Você vai passar por provas, meu querido. Você vai passar por provas. Mas você vai ser refinado. O ouro que existe em você vai vir à tona. As impurezas que existem em você serão jogadas fora. E você será uma joia preciosa do Senhor. Amém? As provas vão vir sobre nós para nos refinar. O que aconteceu dos 10 mil? Feita a prova, veio depois de casa. Feita a prova, sobraram quantos? 300. E com 300, o que aconteceu? Eles dividiram em 3 grupos de 100. E eles desbarataram o exército inimigo de milhares e milhares e milhares. Eles venceram a batalha. Por quê? Porque alguém acreditou que Deus era capaz, que Deus se importava, que Ele era capaz, seguiu as instruções de Deus, derrubou o altar do inimigo, ergueu o altar do Senhor, ofereceu a sua vida ao Senhor, e agora o povo de Israel foi abençoado através da vida de Gideão. Amém? Deus quer abençoar a sua família através da sua vida. Deus quer abençoar a sua empresa através da sua vida. Deus quer abençoar a sua vizinhança através da sua vida. Deus quer abençoar o seu bairro através da sua vida, a sua cidade através da sua vida. Deus tem um plano e um propósito para você. Amém? Amém. Se Deus falou com você, você vai aplaudi-lo agora, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus